Meus amados irmãos e irmãs, hoje pretendemos dar início a uma série de pregações no livro dos Atos dos Apóstolos, e pretendemos fazer, não todo o livro, porque isso demoraria mais de ano para fazermos, mas trazer aos irmãos alguns textos específicos no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo alguns capítulos do livro de Atos. Sabemos que todo o livro dos Atos dos Apóstolos e toda a Bíblia é importante para a igreja, evidentemente, mas nós vamos destacar alguns tópicos desse livro, sobretudo alguns capítulos que entendemos ser um pouco mais relevantes para a história da igreja atual. E eu quero começar pelo primeiro capítulo, hoje, já que vamos fazer essa introdução ao livro de Atos dos Apóstolos e poder falar um pouquinho com os irmãos da ascensão de Cristo e o começo da igreja. Esse é o nosso tema de hoje, tá? E vamos ler o texto então de Atos dos Apóstolos. Esse texto é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a gente ler esse capítulo para a nossa edificação nesta manhã. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Vamos ler ali, vou acompanhar com os irmãos ali na versão King James, que vai ser a versão que vamos utilizar. Deixa eu colocar aqui primeiro também no meu celular, que eu não fico preso ao papel, porque a Bíblia que tenho no papel, ela é na versão atualizada. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, foi escrito por Lucas, só para os irmãos já terem aí a ideia de como é, o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele fez uma acurada investigação, e quando desta investigação começou a escrever esse livro como um livro bem histórico. Então diz assim a palavra de Deus: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que se haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, à distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Então estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, sendo o número de pessoas ali reunida cerca de 120 pessoas, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve parte neste ministério.
Como pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra no qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao nosso coração, meus irmãos e irmãs, nesta manhã. Pois bem, pensarmos no livro dos Atos dos Apóstolos é pensar na igreja. Pensar no livro dos Atos dos Apóstolos é pensar naquilo que o Espírito Santo começou a fazer na igreja e através da igreja. Sabemos que naquela época, quando Jesus ele teve o seu ministério terreno, Jesus, durante aproximadamente 3 anos inteiros, Jesus exerceu o seu ministério. A Bíblia nos diz que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, porque aos 30 anos começava a maioridade judaica. Então Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, e por 3 anos então, Jesus anda pela região da Galileia, anda por aquela circunvizinhança, pregando o reino de Deus. É claro que antes, Jesus já havia sido precedido por João Batista, e a Bíblia diz que João Batista foi chamado de o batizador, seu nome significa isto, justamente porque ele era a voz que clamava no deserto. Um homem de Deus, um homem que falou do Evangelho, um homem que falou de Cristo, um homem que esteve naqueles tempos ali com uma mensagem bem dura, quando ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras. Então a igreja tem o seu nascedouro naquele tempo. A igreja que nós conhecemos hoje começou a ser assim chamada justamente no livro de Atos dos Apóstolos. Até então, nós tínhamos o povo de Deus, o povo hebreu, o povo que se chamava pelo nome do Senhor, mas ainda não eram chamados de igreja, como nós conhecemos. Não havia ainda algo institucionalizado, não havia algo ainda planejado pelo homem nesse sentido. E quando então a igreja começa a se despontar, se organizando um grupo de pessoas, então esta igreja começa a ter algumas atribuições importantes. E o que nós observamos e que nós queremos compartilhar hoje vai da ascensão de Cristo até o começo da igreja. É isso que vamos compartilhar com os irmãos. É fato de que o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, observe que logo no início ele diz: olha, escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a ensinar, a fazer e a ensinar. O que nós observamos é que o livro dos Atos dos Apóstolos é como se fosse parte, como se fosse um segundo livro, ou um segundo volume de um compêndio que Lucas havia escrito. Lucas não foi um homem que esteve junto com Jesus no seu ministério, isto é, ele não participou do ministério, foi chamado de um médico amado, mas Lucas, ele teve informações tão detalhadas, porque era um historiador, e ele teve informações, ele fez uma acurada investigação de fatos históricos que haviam ocorrido naquele tempo. Então, naquele momento, quando Lucas começa a escrever, ele então escreve de coisas que ele havia pesquisado, ele havia feito entrevistas, ele havia ouvido de pessoas.
várias pessoas, e ele pôde narrar os fatos que aconteceram com Jesus. Se você observar o livro, o Evangelho, né, de Lucas, você vai ver lá que Lucas faz questão de apresentar Jesus de maneira detalhada, como um filho de Deus, como aquele que realmente era um homem perfeito. Lucas apresenta Jesus como um varão perfeito, como um homem perfeito. Por que um homem perfeito? Um homem sem pecado. Não é? O único ser que esteve entre nós como homem e não pecou foi Jesus. E Lucas apresenta Jesus desta forma no seu evangelho. Mas quando chega no livro de Atos, Lucas já deixa de apresentar Jesus desta forma para apresentar agora o ministério apostólico. Porque agora a intenção de Lucas era narrar fatos da igreja. Porque agora os apóstolos ficaram sem Jesus presente em corpo, em figura humana, ainda que presente em espírito. Mas agora os apóstolos precisavam dar continuidade àquele ministério. E quando os apóstolos começam a dar continuidade àquele ministério, algo importante acontece, que é a descida do Espírito Santo. Observe, meus irmãos e irmãs, que o texto nos mostra que Jesus, ele aparece para os seus apóstolos, e nós tivemos ali durante 40 dias, entre a morte e a ascensão de Jesus, se passaram 40 dias, Jesus ali, ao redor das pessoas, aparecendo para várias pessoas. Você vai ver, por exemplo, Jesus se apresentando para Maria Madalena, em João capítulo 20, versículo 11, isso após, é claro, a sua ressurreição. Maria vai ao sepulcro e chega lá, a pedra estava removida, vocês se lembram dessa história? E ela, em vez de entrar lá para ver, ela volta e vai chamar os apóstolos. E aí Pedro e João correm para lá, e aí acontece esse episódio, onde Maria se abaixa e vê lá dentro o túmulo vazio. E é interessante essas coisas, porque isso foram provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou. Vocês vão se lembrar também que naquela época os governantes falaram para os seus soldados para que eles pudessem inventar uma história, dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado, para que as pessoas não viessem a crer na ressurreição de Jesus. Mas para isso, eles foram envergonhados. Por quê? Porque Jesus apareceu para muitos. Apareceu, por exemplo, para 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 13, quando aqueles homens caminharam com Jesus durante um período, e somente depois, quando Jesus sentou-se à mesa, que foi partir o pão, é que eles puderam reconhecer, mas Jesus se afastou da vista deles. E eles diziam: olha, vocês porventura não nos ardia o coração quando ele falava dessas coisas? Então Jesus deu provas incontestáveis da sua ressurreição. Apareceu aos seus discípulos certa vez, estando os discípulos reunidos no cenáculo a portas fechadas. E Jesus aparece naquele lugar e diz: a paz seja convosco. Jesus aparece depois a 7 discípulos lá no mar de Tiberíades, para poder também mostrar para eles que ele já havia ressuscitado. E ali realiza mais uma vez uma pesca maravilhosa, fazendo com que as redes quase que ficassem ali rompendo. Então Jesus, meus irmãos e irmãs, ele aparece nesse tempo, e o texto fala isso, que durante pelo menos 40 dias, e o versículo 3 mostra isso. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus aparece para que não deixasse dúvida da sua ressurreição. Então, meus irmãos, a ascensão de Jesus é algo muito importante para a vida da igreja, porque Jesus disse para os seus apóstolos: olha, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. E era necessário que o Espírito Santo viesse, era necessário que o Espírito Santo descesse sobre o seu povo, para que então o povo tivesse agora um consolador. Até aquele momento, Jesus estava com eles, mas a partir daquele momento, da ascensão de Jesus, então era preciso que eles não ficassem órfãos, era preciso que aquele povo não ficasse sem uma orientação,
Era preciso que eles ficassem com algo que pudesse dar a eles o alento, que pudesse mostrar para eles o caminho. E esse algo era a presença do Espírito Santo na vida deles. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós observamos é que se passaram 40 dias, Jesus se mostrando, Jesus se revelando mais uma vez para as pessoas, e muitos o viram. E no dia então da sua ascensão acontece algo muito importante. No dia da sua ascensão, você vai observar que o texto fala de em média 120 pessoas reunidas, pessoas que viram Jesus subindo até o céu. E de repente uma nuvem o encobre da vista deles, e ali Jesus não é mais visto. Mas eles continuaram ali olhando para o céu, será que vai voltar? Porque Jesus prometeu que iria preparar lugar e queria voltar. E muitas pessoas naquela época ficaram esperando um Jesus que voltaria naquele mesmo instante. Para alguns daqueles discípulos que estavam ali, aguardavam Jesus que fosse naquele momento e que logo voltasse para buscá-los. Por isso muitos ficaram ali olhando para o céu, aguardando Jesus voltar naquele mesmo instante. Mas Jesus não voltou até hoje. O Senhor Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. Mais à frente na história da igreja, você vai observar, por exemplo, lá no livro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que também aquele povo de Tessalônica tinha essa preocupação com a volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar quando? Observe que eles perguntam para Jesus quando seria o tempo. Quando seria o tempo? Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Meus irmãos, algumas coisas são importantes nós estarmos pontuando nessa trajetória desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Você vai observar que nos primeiros 12 capítulos, Lucas tem a narrativa acerca do ministério, especificamente de Pedro. Porque Pedro veio pregar aos judeus e não havia nada de diferente na pregação, na mensagem de Pedro e de Paulo. Mas após o capítulo 12, então ele começa a falar especificamente do ministério apostólico de Paulo. Mas o que nós observamos é que não havia nada de conflito entre Pedro e Paulo, apenas o fato de que Paulo começa a pregar aos gentios. Paulo entende um ministério mais extenso. Paulo entende que o evangelho não podia estar mais somente restrito aos judeus, e ele começa a pregar a outras pessoas. É bem verdade que Pedro também pregou para outras pessoas, onde outros se converteram também. A primeira mensagem que Pedro prega, ele vai pregar para mais de 3.000 homens e mulheres, prega para muita gente. Se você for fazer uma contagem muito simples, baseada na historicidade da época, você vai ver que Pedro pregou para pelo menos 10.000 pessoas o seu primeiro sermão. Porque se ele pregou para mais de 3.000 homens, fora as suas esposas e as crianças, se você levar em consideração que 99% dos homens eram casados e que a maioria dos casados tinham mais de 3, 4, 5 filhos. Então você pode pensar para quantas pessoas Pedro pregou, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e foram batizados, convertidos. Então é importante demais nós observarmos que o Senhor, a primeira coisa que eu queria que você gravasse no seu coração, e que quando você for pregar o evangelho para alguém, e as pessoas estiverem aí questionando você, se realmente Jesus ressuscitou, falar que isso foi balela, que foi mentira, que foi intriga da oposição, não, você vai ter provas incontestáveis de que realmente houve uma ressurreição. Jesus deu essas provas, e essas provas você vai encontrar nos evangelhos e também Atos dos Apóstolos. Então, há provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Há provas incontestáveis da ascensão de Jesus, isto é, de que Jesus subiu ao céu, porque estavam ali presentes mais de 120 pessoas, segundo nos diz o historiador Lucas. Por isso, é tão importante nós observarmos isso e nós pregarmos isso para as pessoas. Mas podemos observar também uma ordem nesse texto para o ministério. Olhe comigo o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Meus irmãos,
havia ali uma ordem para o início do ministério apostólico. Havia uma ordem de Jesus: olha, vocês ficam aqui em Jerusalém, não se afastem daqui, só depois que o Espírito Santo vier, é que vocês vão ser aí possuídos de poder. Vocês serão aí imbuídos de uma autoridade, para que vocês possam então, com esta autoridade e com este poder, então pregar o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, isso acontece, e você vai ver que havia uma preocupação no coração daquele povo com a restauração de um reino físico. Quando os apóstolos e os discípulos perguntam para Jesus: será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Ali, na verdade, você estará observando que eles não estavam preocupados com o reino espiritual, mas eles achavam que Jesus iria restaurar ali o Império Romano, restaurar o reino físico naquele momento, para que Jesus pudesse realmente ser coroado, o rei sobre aquele povo. E Jesus não veio para isso, ele não veio para ser um rei humano, ele não veio para ser um rei num plano físico, mas ele veio sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, um rei que ninguém precisaria coroá-lo, porque ele já desceu rei, ele já nasceu rei. Então é muito importante, irmãos e irmãs, quando nós observamos a história da igreja primitiva, observarmos que o nosso Cristo, ele já nasceu rei, ele não foi coroado por ninguém, e nem precisa e nem deve ser coroado por ninguém. Muitas vezes, né, e ao longo da história da igreja mais moderna, nós cantamos assim, né, cantamos canções que falam da questão de coroar Jesus e etc., mas observamos que, é claro, existe a questão da liberdade autoral, nem todos os autores de músicas evangélicas conhecem um pouco de teologia para poder escrever as canções, então não há nada de errado em você cantar, não tem nenhum problema nisto, desde que você saiba que de fato Jesus, ele era rei antes mesmo de nascer na Virgem Maria. Então Jesus, ele já era rei antes, e ele não veio para estabelecer um reino físico, mas aquelas pessoas perguntaram para Jesus: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Isto é, Israel vai deixar de ser oprimido? Israel vai deixar de ser escravizado? Era nesse sentido que o povo estava perguntando. E aí Jesus falou: olha, não vos compete saber datas, épocas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Aí Jesus já fala diferente da pergunta. Se a pergunta era de um reino físico, Jesus responde de modo espiritual: olha, não vos compete saber o que Deus vai fazer, o que o Pai vai fazer, porque isso é espiritual, compete somente a Ele. Então não compete a vocês saberem dessas coisas, aquilo que o Pai reservou para Ele. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: olha, nem eu como homem sei de nada disso, mas só o Pai conhece, porque o Pai determinou todas as coisas. Então, meus irmãos e irmãs, há uma ordem para o início do ministério, há uma preocupação com a restauração do reino físico, e Jesus desmistifica isso no coração daqueles apóstolos. E agora no verso 9 acontece a ascensão de Jesus, e a ascensão de Jesus nos traz à igreja dos dias de hoje algo de muita responsabilidade, porque nós precisamos pregar a parousia de Cristo, isto é, a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E o texto aí, do versículo 9, nos diz assim: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Observe, meus irmãos e irmãs, que Jesus, quando vai, e ele vai elevado às alturas para os céus, volta para o Pai. Nesse tempo, ele já tinha dito: olha, eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, está lá em João capítulo 14, eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo. Aquilo estava no coração do povo, essas palavras estavam ainda ali no coração daquele povo, e o povo começa então a pensar: então eu vou esperar, vamos ficar por aqui mesmo, está maravilhoso, essa comunhão gostosa, e Jesus já está voltando. Só que a ascensão de Jesus, ela traz para nós uma responsabilidade, de que se a segunda vinda ainda não aconteceu,
nós continuamos na obrigatoriedade de pregar a volta do Messias, a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Se ele prometeu que voltaria, e isto ainda não aconteceu, mas é fato de que ele subiu aos céus, então nós precisamos pregar. É responsabilidade minha e sua a pregação de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então isso é um fato que nós precisamos perseverar na pregação. Mas outra coisa que nos chama a atenção é a perseverança na oração, porque enquanto isto não acontece, nós precisamos perseverar na oração. Observe o versículo 14 que nós lemos. O versículo 14 diz assim: todos estes, isto é, os apóstolos, os discípulos e mais ou menos 120 pessoas, estavam ali e perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Meus irmãos, havia no coração daquele povo um desejo que o Espírito Santo descesse. E eles estavam todos ali reunidos, todos reunidos em oração. Muitas vezes, irmãos, nós como igreja deixamos de perseverar na oração. A palavra de Deus, você vai encontrar nela inúmeros textos incentivando a oração, inúmeros textos incentivando a prática da oração, incentivando perseverar na oração, incentivando a orar uns pelos outros, incentivando a orar por você mesmo, pela sua família, incentivando a orar pela volta de Jesus, incentivando a orar pela salvação do perdido. Você vai encontrar textos, inúmeros textos que vão falar sobre essas coisas. E nós precisamos sim perseverar em oração. Os apóstolos, após receberem a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, então eles creram na palavra de Jesus, e eles foram lá para aquele lugar, para aquele cenáculo, e começaram em oração a buscar o Senhor. Alguma coisa ia acontecer. Tem uma canção muito antiga, né, que nós cantávamos quando era criança, não faz muito tempo, que dizia assim: reunimos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Quem conhece essa música? Alguém conhece? Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Depois o Júlio vai pesquisar essa daí, Júlio, do seu tempo, hein? Então, observe, nós nos reunimos, aquele povo estava reunido para quê? Para aguardar a promessa que Jesus fez: olha, vocês fiquem aqui, porque o Espírito Santo virá, ele há de descer sobre vocês, então é importante que vocês obedeçam. E eles perseveravam ali na oração. Meus irmãos, iniciar cada trabalho na igreja precisa iniciar com oração. A igreja estava prestes a iniciar o seu ministério como igreja, e eles, a primeira coisa que fizeram, foram orar. Jesus deu a ordem e eles foram buscar o Senhor. Perseveravam unânimes. Duas coisas estão nesse versículo: a perseverança e a unidade. Eles pensavam todos a mesma coisa, eles tinham objetivos em comum. O nosso objetivo vai ser ir pregar o evangelho a toda criatura, é ir ao mundo, é sair das quatro paredes, é não estar aqui simplesmente preso a um ambiente agradável de crente, mas é poder pregar lá fora, porque para isso nós fomos chamados por Deus. Todos estes perseveravam unânimes, então eles tinham unidade e perseverança, não desistiram, até o dia em que vamos ver no domingo que vem, até o dia em que o Espírito Santo desce sobre eles, e eles então são revestidos de poder. Meus irmãos e irmãs, algo que também nos chama a atenção, e eu quero finalizar essa nossa introdução ao livro de Atos nesta manhã com isto, é o fato da substituição. Aconteceu uma substituição ali no ministério apostólico, não é verdade? Judas Iscariotes estava fora do ministério, estava morto, e agora era preciso que houvesse uma substituição naquele ministério.
Mas observe que o que me chama a atenção não é o fato de que houve uma substituição, mas o que me chama a atenção é que nós precisamos, enquanto igreja, pensarmos que na obra do Senhor, ninguém é insubstituível. Na obra do Pai, ninguém é insubstituível. Muitas vezes algumas pessoas ousam, dentro do seu próprio coração, achar assim: se eu não estiver à frente, isso não acontece. Se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Eu tenho que estar naquele ministério, porque senão a coisa não anda. Sabe? Pessoas que acham que a igreja depende dela. A igreja não depende do pastor, a igreja não depende do presbítero, a igreja não depende do membro, a igreja é totalmente dependente do Senhor. Então isso é muito importante. E de 12 foi substituído um. Foi substituído por causa do pecado. Ele não estava junto com o grupo, ele estava ali apenas para fazer coisas ao qual já havia sido determinado, para ser aquela erva daninha no meio dos 12. Mas o Senhor mandou que substituísse aquele homem, isto é, o ministério precisa andar, a igreja precisa caminhar, e nós precisamos pensar que Deus sempre mandará outros trabalhadores para a sua seara. Isso é muito importante. Sempre Deus vai substituir, sempre Deus vai mandar outro. Então não fique preocupado: fulano foi embora, ciclano deixou de vir. É claro que temos que ter a preocupação com todos, de visitar, de falar, de insistir, de andar a segunda milha, mas é preciso saber que o Deus, que é o dono da igreja, o Deus que é o cabeça da igreja, vai trazer novos trabalhadores para a seara. Ele quem vai substituir. Muitas vezes é necessário uma substituição para que o ministério ande, para que a coisa evolua, para que a coisa cresça. Muitas vezes estamos muito agarrados, nas nossas tradições, os nossos tradicionalismos, nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é um Deus versátil, Ele é um Deus que se renova, e nós precisamos estar atentos. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, mas é acompanharmos a evolução natural das coisas, sem perder a essência, sem perder a doutrina, sem perder aquilo que é de melhor nós temos, que é a palavra de Deus. O que nós não podemos abrir mão? Da palavra de Deus e do nosso símbolo de fé, que contém a nossa doutrina. Mas aquilo que nós podemos negociar, aquilo que a Bíblia permite que nós negociemos para o bom andamento da igreja, para o crescimento do reino, por que não? Deus vai substituindo, Deus vai nos orientando, e você vai observar daqui para frente, nesses dias pela manhã, como Deus agiu, quantos paradigmas foram quebrados, na igreja, de lá para cá, e que se fosse pensar naquela época, nós ficaríamos escandalizados. Quantas pessoas se escandalizaram, por exemplo, quando começou a ter bateria na igreja? Vocês devem lembrar, muitos devem lembrar disso, Era um escândalo. Pessoas saíam na hora do louvor, iam lá para fora, porque não aguentavam. A desculpa era que era o barulho, não era não, porque não concordava, sabe? Quando começou guitarra, aí é mais para trás um pouquinho, Quando começou guitarra na igreja, nossa, era um escândalo, sabe? Porque as coisas foram evoluindo e é natural que evoluam. O que nós não podemos é abrir mão do que é essencial. O reverendo Guilhermino Cunha, certa vez, ele usou essa frase: liberdade nos não essenciais, quando ele era presidente do Supremo Concílio. Liberdade nos não essenciais. O que é isso? É você poder mexer naquilo que não vai ferir a palavra e que não vai deixar de ser aquilo que você é, no nosso caso, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então não podemos mexer na estrutura, mas podemos realmente atualizar aquilo que pode ser atualizado. Então o que nós observamos é que o ministério sempre pode haver substituições, e essas substituições podem ser lá no finalzinho. Nenhum jogador gosta de ser substituído aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, mas às vezes é ele que faz o gol, não é verdade? No futebol acontece muito isso, o camarada entra lá no finalzinho, com a raiva danada, eu acho que pela raiva que ele vai, ele acaba fazendo o gol, e aí todo mundo o ovaciona, porque ele entrou no finalzinho, e ele fez o gol. É assim muitas vezes com a gente, como crente. A igreja precisa avançar, e aqui em Atos 1,
você está vendo o momento em que a igreja está nascendo. E na semana que vem você vai ver como o poder de Deus se apossou daquelas pessoas para que a igreja pudesse dar continuidade ao ministério apostólico. É assim, meus irmãos, que vamos ver daqui para frente essa história do povo de Deus até chegar aos nossos dias e poder ver que nós também temos a responsabilidade de levar este evangelho, de levar esta igreja, a igreja central e as demais igrejas sérias, comprometidas com Deus, a um crescimento que venha agradar a Deus. Para isso, eu e você precisamos nos desprender das nossas questões materiais, nos desprender da nossa humanidade, daquilo que tenta roubar o nosso tempo, para poder dar tempo para Jesus. Dar tempo para Jesus. Nós temos tempo para todo propósito, só precisamos aprender, pedir a Ele que nos ensine a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Amém? Deus nos abençoe nesta manhã a viver esta experiência, da história da igreja na nossa vida.